E aí, amados, Gideão, que provavelmente estava muito confiante, com 32 anos, ele já estava com medo, receoso, com 32 mil pessoas ao lado dele. Imagina como ele ficou, contando apenas com 300 homens, 300 soldados. Vai lá para o versículo 10 do capítulo 7. 7:10. Olha o que o Senhor diz para ele: se você está com medo, Gideão, de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiver dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Eu vou continuar lendo para você não dormir aí. Diz assim, ó: então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, o número do exército deles, né? Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Era muita gente. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Aí diz: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Não parar aqui. Vocês entenderam isso aqui? Queridos, depois de todo o processo de chamamento, de revelação, de promessas, de não sei o que, mais o que, Gideão ainda estava com medo. Gideão ainda estava receoso de fazer a obra do Senhor. E olha que ele já estava cheio do Espírito Santo. Vai ser medroso assim, não era cheio. Mas Gideão é igual a mim e você. A última coisa muito engraçada. O Senhor diz: olha, tu está com medo? Está com medo? Tá bom, eu vou te dar a última prova. Esse aqui é muito irônico. Ele vai lá para o acampamento dos inimigos, de noite, bem escondidinho, e quando chega lá tem dois homens conversando. Aí um diz para o outro: olha, eu tive um sonho nessa noite, né? Ele conta, né? Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e ele atingiu a tenda com tanta força que ela desabou. Aí o outro, olha, eram dois pagãos, não era profeta conversando não, eram dois profetas conversando não, eram dois ímpios, dois pagãos. Aí o outro diz assim, quando o outro conta o sonho, né, o outro ouvindo o sonho diz assim: olha, não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão, ele vai destruir tudo isso aqui. Você está entendendo isso aqui ou não está entendendo isso aqui? Deus usou dois ímpios, usou os próprios inimigos de Gideão para dizer para ele que ele ia vencer a batalha. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Não é necessário isso. Não fique esperando por sonho para Deus falar com você, porque Ele não vai falar. Ele não vai falar com você por sonho. Porque isso aqui era o processo da sua revelação. Hoje nós temos a revelação toda. Ele pode acordar você durante a noite e falar alguma coisa. Mas não confie em sonho. Porque esse sonho pode se tornar um grande pesadelo para você. E aí o que aconteceu? Veja aqui, Gideão disse: agora eu sei que eu vou vencer. E aí ele diz, eles todos juntos, Gideão e seus 300 homens, dizem assim: pelo Senhor e por Gideão, nós vamos vencer a batalha. Vamos agora para o verso 22.
No verso 22, veja o que diz aqui: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Presta atenção nisso aqui, meu querido, minha querida, presta atenção. Deus teve toda uma paciência para chamar o homem, para convencer que ele estava com ele, para falar de promessa, tudo aquilo outro. E na hora que Gideão sai para a batalha, na hora que ele vai com seus 300 homens, Deus simplesmente joga um espírito de confusão entre os midianitas e eles começam a se matar uns aos outros. Ou seja, quantas espadas aqueles homens tiveram que sacar, ou quantas tochas, eles estavam com uma tocha, na verdade é o seguinte, viu? Pelo que a gente entende aqui, os 300 homens nem arma tinham. Eles só tinham uma tocha na mão e um cântaro na outra, nem arma eles tinham. Mas quando eles invadiram o território inimigo, Deus simplesmente lançou um espírito de confusão e eles começaram a se matar uns aos outros. Ou seja, muitas das vezes, o que Deus quer para que os seus propósitos sejam cumpridos é apenas que nós obedeçamos. Apenas isso. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Ele é quem vai fazer. Amém? Amém. Foi ele. Gideão não matou ninguém. Ele matou depois. Os reis que sobraram aqui, Zeba e Zalmuna, ele teve que matar. Mas ele teve que matar porque o seu filho era mais poderoso do que ele. Gideão disse para o filho dele: mata os cabos. Não, ele foi e matou. Você entendeu a história de Gideão aqui? Gideão, ele conseguiu o que conseguiu porque ele foi capacitado pelo Espírito para fazer a obra de Deus. Mas quando a gente fala de Gideão e a gente se reporta para o Novo Testamento, eu, por exemplo, quando eu vou para o Novo Testamento, só uma pessoa vem à minha mente. É a pessoa de Pedro. É a pessoa do apóstolo Pedro. Só que Pedro, ao contrário de Gideão, Pedro era um cara que se achava o máximo. Entre os 12 apóstolos, ele achava o mais inteligente, o mais corajoso, o mais capaz, o mais esperto, o maior de todos. Ele era o oposto de Gideão. Mas na hora que ele viu aqueles homens ali com os cacetetes, na hora que ele viu os soldados romanos se aproximando de Jesus, na hora que ele viu Jesus sendo preso, condenado, acusado, o que foi que Pedro fez? O que foi que Pedro fez? Ele tremeu na base e negou Jesus 3 vezes. Ou seja, eu vou fazer uma aplicaçãozinha aqui. Não importa se você é de um espírito corajoso, corajosa, que peita todo mundo, ou se você é um covarde, não peita ninguém. Você só terá coragem e poder para fazer a obra do Senhor se você estiver capacitado pelo Espírito. Quer ver? Vamos para Atos, capítulo 4. Atos 4. Atos 4. A partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura. A partir do verso 1. Preste atenção e veja agora a diferença do Pedro lá,
Lá no Getsemane, naquela noite que Jesus foi traído, quando ele não tinha o Espírito, veja Pedro de agora. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus